E aí, galera, vou gravar esse vídeo aqui com uma resposta para um aluno e amigo, Rafael Campolino, cabeça, que me falou assim: Dino, ajuda a galera aí com essa questão do padrão de resposta da Polícia Rodoviária Federal, porque a gente está fazendo prova no domingo e está todo mundo meio preocupado com essa questão dessa mudança que houve no Sebrasp. E é verdade, a mudança foi radical e eu quero vocês ligados na fita para... Tomara que não tenham caído no pega da Polícia Rodoviária Federal, mas eu não quero ninguém caindo no pega na hora da Polícia Federal, se houver o pega. Vamos discutir tintim por tintim. Então vamos lá, é isso aí, quero a nota máxima na discursiva da PF, entenda o pega da PRF, é por aí. A gente erra para poder acertar. Muito bem. Bom, então o que está assim em jogo, né? O que está em jogo nesse nosso papo de hoje? O que está em jogo é o seguinte, repare só, quem acompanha os concursos e fez a discursiva da PRF deve ter notado uma mudança radical no comando da prova quando comparada aos de provas anteriores. Não é verdade? Vocês sacaram isso? Porque tem muita gente que nem sacou, mas será que vocês sacaram? Vamos lá olhar. Ao longo dos últimos anos, o comando da prova discursiva do Sebrasp com tópicos costuma ser, então vamos lá, considerando que os fragmentos ou os fragmentos do texto apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí ele trazia o tema. Mas acontece que aqui tem uma palavrinha danada aqui. Qual é a palavrinha? A palavrinha é essa daqui, ó, que os textos apresentam caráter unicamente motivador. Então, quando tinha essa palavra e você tinha um tema, ou ainda, né, se for assim também, pode ser que seja assim na Polícia Federal, e você tem um tema. Quando você tem um tema, né, seguido por 3 tópicos, então você tinha lá, em seguida o candidato encontrava a seguinte diretriz: elaborar seu texto aborde os seguintes aspectos. Então o que a gente percebia, né? A gente percebia que com os textos considerados como unicamente motivadores, eu vou sublinhar mais uma vez aqui o unicamente, a tarefa do candidato era bastante objetiva. Ele tinha que responder o questionário discursivo, eu faço questão de usar essa expressão, que brotava das perguntas argumentativas e ou expositivas oriundas do tema e dos três tópicos. Beleza. Só que, com esse tipo de comando, o candidato praticamente, eu não disse que totalmente, mas praticamente poderia ignorar o conteúdo dos textos motivadores. Então, o motivador estava ali, mas ele não exercia nenhum papel específico, não havia nenhuma demanda da banca em relação ao papel desse texto motivador. E aí o que aconteceu? Mas na prova, aqui agora na prova da PRF, houve uma mudança radical. Por que é radical? Porque, repare que na prova, você pode pegar lá no site do Sebrasp, você levou para casa e tal, o que está escrito lá? Considerando que os fragmentos de texto apresentados têm caráter motivador, ou seja, eles tiraram aquela palavrinha aqui, unicamente motivador, e colocaram que era motivador, ou seja, deram a entender que estes textos que estão aqui exerceriam um papel delimitador do tema. Se não, vejamos. Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a inovação legislativa como instrumento para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Um tema bom, é um tema que, para quem adora ficar prevendo o tema aí, que eu acho que não vale a pena, porque se você foi conseguiu prever o tema, conseguiu fazer aquela decorar uma redação, não resolveu o problema aqui não. Essa história de decorar tema, frase pronta, parágrafo pronto, isso é fria. A gente tem que aprender a interagir com os tópicos e com o tema, e neste modelo aqui que o Sebrasp apresentou na Polícia Rodoviária Federal, a gente tem que aprender a interagir muito bem com a mensagem do texto motivador. Então vamos lá olhar. Esse tema aqui, se a gente continuar aqui um pouquinho, peraí, vamos lá.
Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. O impacto da previsão. Interessante isso, né? Ele diz assim, o impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos ATTs e as possíveis causas. Muito bem. 2. O impacto, outra vez, da lei seca no que se refere aos ATTs e as possíveis causas desse impacto. E, finalmente, ações para redução dos ATTs. Bom, de trás para frente, o mais fácil é o terceiro item, porque, na verdade, é um item que está com toda a cara de proposta de intervenção. O examinador aqui tentou mais ou menos seguir um parâmetro clássico da redação, o que nem sempre tem ocorrido no Sebrasp. Tem muito terceiro tópico que não tem esse caráter conclusivo. Mas esse aqui está bem conclusivo. Ações para redução das ATTs. Então, o que acontece aqui? Se eu estivesse analisando a absoluta maioria das provas anteriores do Sebrasp, o que ia acontecer? Eu poderia chegar aqui e tranquilamente falar o seguinte, olha, inovação legislativa como instrumento para a redução dos acidentes de transporte terrestre. Gente, não precisa ser nenhum mago para chegar e falar o seguinte, olha, inovações principais, novo Código de Trânsito, a previsão dos crimes de trânsito, a lei seca. Todo mundo vai pensar nisso. Né? Por quê? Porque até teve gente aí que falou, macrotema e tal. Então todo mundo, de alguma maneira, quando lê esse tema daqui, vai pensar sobre essas coisas. E é de fato, a lei seca, a aplicação da lei seca, a questão do novo código e tal, agora tem previsão de crime, o dólar eventual, aquela coisa toda. Beleza. Porém, é preciso ter alguns cuidados aqui. Então vamos por etapa. É engraçado que ele fala em impacto. O impacto é o resultado de alguma coisa, como é que isso aqui, do que resultou o novo Código de Trânsito, o que resultou a lei seca. E aí vem uma coisa que eu acho que muita gente boa não conseguiu perceber, que é o seguinte, repare só, quando a gente analisa essa mudança, olha o que acontece. As implicações dessa mudança do comando estão no padrão de resposta. Nós vamos ver aqui que no padrão de resposta, esse papel delimitador dos textos motivadores foi cobrado. E vocês vão se surpreender qual é a cobrança. Não tem graça nenhuma. Para quem está desavisado, fiquem atentos para a Polícia Federal. Muito bem. Leve em conta a delimitação do tema pelos textos motivadores, sobretudo gráficos sobre a evolução do número de mortes em acidente terrestre e de mortes por 100 mil habitantes. Então aí o que acontece exatamente? Depois de colocar, antes de colocar o tema, eles colocaram lá um gráfico. Eu reproduzi aqui, não está bem legal, o que me interessa mais é o primeiro gráfico. Por isso eu recoloquei ele aqui na frente, agora acho que está mais nítido. E aí você começa a observar uma coisa muito interessante. Bom, mais ou menos por aqui, né, você tem o novo Código de Trânsito Brasileiro, não é verdade? Olha que essas duas linhas aqui, que correm em paralelo, a primeira é morte por 100 mil habitantes. E essa segunda é morte absoluta por acidente de transporte terrestre. Então, olha que coisa curiosa. Você tem a aprovação do novo CTB, né? Mas a curva de mortes, ela não para de subir. Quando chega aqui, eu não sei se a setinha está no lugar certo, mas há uma leve queda com a lei seca. Mas as mortes continuam a subir e aqui nesse finalzinho elas declinam. A gente precisa saber, não há um comentário sobre o porquê disso. Então, olha que coisa interessante. O examinador criou um grande pega. Por quê? Porque quem está acostumado a ficar prevendo o tema, a ficar decorando as coisas, em vez de procurar exercitar o espírito crítico, em vez de procurar interagir com o comando de prova, ler com atenção os textos motivadores, qual foi a tendência média desse candidato? Ele olhou ali e tendeu a fazer o que eu chamo de redação chapa branca. Vai ser super assim, dizer da importância do novo Código de Trânsito da Lei Seca. Mas o examinador, ele queria algo mais. O examinador queria que você entendesse que neste caso da PRF, e pode ser que aconteça a mesma coisa na PF, ele queria, de fato, mostrar que a redação é um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. E ele queria, sim, que você percebesse isso que eu acabei de colocar, que apesar da lei seca, que apesar do novo Código de Trânsito, as mortes por dos acidentes terrestres
continua a aumentar, salva aquele pedacinho ali. Mas mesmo que ela tenha declinado aquele pedaço ali, declinaram, está no gráfico, mas o fato é que elas continuaram a subir. Então, o que acontece que a gente tem que levar em consideração, que é exatamente a demanda que meu querido Campolina falou, Diano, comenta então esse padrão de resposta para mostrar às pessoas como é que foi demandado da gente uma percepção diferenciada em relação a esse tema. Beleza? E é isso que a gente já vai comentar. Um minutinho. Então, galera, agora nós vamos fazer uma leitura do padrão de resposta para a gente entender como é que esse novo comando, essa mudança radical do Sebrasp, se projeta na tarefa a ser cumprida por você, candidato. Estou com vocês, hein? Vamos aprender com o problema da PRF para se dar bem no domingo na prova da PF. Então, olha só. Padrão de resposta. Quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve, a partir dos textos motivadores, olha só, eu vou sublinhar aqui, ó, a partir dos textos motivadores. Ele colocou no padrão de resposta, ele não brincou, colocou, ou ela, né, abordar o tema e os aspectos propostos de maneira clara e coerente. Esse pedacinho aqui é tranquilo. Empregando os mecanismos de coesão textual, né, a abordagem dada ao tema pode variar. Bem light, né? Porque isso aqui, ó, pode variar, óbvio, toda abordagem ao tema pode variar. Mas aqui, já nesse início, nós temos a grande chave, que é exatamente o quê? A partir dos textos motivadores. Muda tudo. Muda tudo. Percebe isso? Agora vamos continuar para vocês verem aonde vamos chegar. Vamos lá ver. O candidato deve demonstrar conhecer sobre a inovação legislativa, da previsão dos crimes de trânsito e da lei seca, show, tá? No Código de Trânsito e os reflexos na redução dos ATTs, além da atual problemática das infrações do trânsito que tem gerado tantos óbitos. Então ele aqui até está bem tranquilo. Então você tem que saber sobre a implicação do novo Código de Trânsito, da lei seca. Mas aí, gente, o que acontece? Vamos ver o que ele coloca em cada um dos quesitos? Olha aqui como é que a coisa muda. Com relação ao quesito 2.1 e 2.2, espera-se que o candidato explique que a previsão de crimes de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro e previsão da lei seca geraram um impacto inicial positivo, com redução dos acidentes de trânsito, mas que em um momento posterior os acidentes continuaram aumentando. O que evidenciou que o resultado esperado não foi alcançado em médio prazo em diante. Entre as possíveis causas do insucesso inclui-se a diminuição da fiscalização, a falta de campanhas de trânsito, com período mais prolongado, entre outras medidas. Olha só a sagacidade do examinador. O que acontece? Ele está colocando claramente, vem cá, você leu o texto motivador, você leu os 3 textos, sobretudo o primeiro gráfico, você percebeu que apesar da lei seca, que apesar do CTB novo, nós continuaram as mortes a aumentarem? E o que você tem para me dizer sobre isso? O que você acha que é o problema? E é uma coisa muito evidente, a lei pode pegar ou não pegar. Agora, para uma lei dessa envergadura que pune e pegar, é preciso campanha, é preciso conscientização, é preciso um programa nas escolas, preciso algum tipo de instrução para os jovens motoristas, para os mais velhos também. Então, o examinador pegou essa sutileza, essa percepção, esse toque muito legal de falar, vamos ver se esses indivíduos que estão se candidatando a serem agentes da Polícia Rodoviária Federal, né? Essa palavra agente para a Rodoviária Federal parece que não está adequada, mas enfim, que decidiram tentar seguir a carreira de policial rodoviário federal, vamos ver se eles estão ligados na problemática, vamos ver se eles conseguem, além dessa superfície, além disso que está batido, que todo mundo fala. E ele está prevendo isso daqui. Então significa que para ele quer que você mostre que você vê que teve um impacto positivo, porém, existem coisas além da própria lei, como campanha, fiscalização. Isso muda completamente. Conheço muita gente boa que se enrolou. Vamos lá.
No que tange ao que se refere o quesito 2.3, espera-se que o candidato informe que a conscientização da sociedade e do indivíduo é essencial para a redução dos acidentes de trânsito, né? Podendo ser incentivadas a participação de atividades educativas de trânsito, além da previsão de maior estrutura dos órgãos fiscalizadores, tanto em pessoal quanto material, como equipamentos eletrônicos, entre outras medidas. Vejam só, a proposta, ela não é muito complicada, porque ela é até bastante óbvia, bastante, eu acho assim, de domínio comum. Olha, todo mundo já sabe que você precisa ter conscientização, você precisa ter campanha, precisa ter fiscalização. Se você não fiscaliza quem está bebendo, não fiscaliza, não faz campanha, não conscientiza, a lei por si só não tem esse toque de mágica de fazer todo mundo mudar de comportamento. Isso aí me parece muito claro. Mas eu acho que muita gente não percebeu isso, muita gente simplesmente ignorou essa percepção que está tão bem explicitada no gráfico número 1. Então, muita gente boa não deve ter percebido essa dimensão que o examinador queria tanto, que você percebesse que a lei por si só não muda a realidade. Mas adiante ele coloca: observação, as medidas, as ações e as atitudes citadas neste padrão de resposta são apenas exemplos, né, não devendo ser descartadas na correção outras medidas que estiverem de acordo com o tema. Beleza, tranquilo. Muito bem. Quesito 2.1. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte: essa mesma percepção que eu estou mostrando para vocês, ela vai se projetar na pontuação. Tá? E ele vai dizer o seguinte, olha aqui, ó, 0, não abordou o aspecto do impacto da previsão dos crimes de trânsito, nem citou as possíveis cautelas, em vez de ter um circunflexo, tem um tiozinho aqui em trânsito. 1, mencionou o impacto, a redução inicial e o posterior aumento dos acidentes de trânsito, por exemplo, mas não os desenvolveu nem citou possíveis causas. Mencionou o impacto e citou possíveis causas, mas desenvolveu de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo. Explicou consistentemente o impacto, articulando-se com o tema e demais aspectos e citou possíveis causas. Então, o que ele queria mesmo é que você explicasse que esses dois mecanismos legais tiveram um impacto importante, são mecanismos importantes, mas que, na verdade, eles por si só não garantem que as mortes diminuam. É preciso ter fiscalização, é preciso ter punição, é preciso ter campanhas educativas de trânsito, tanto para os jovens quanto para os mais velhos. Beleza. E aí, a gente vai ver que em seguida, no 2.2, ele vai na mesma linha, praticamente fala a mesma coisa, só que agora ele fala em relação à lei seca. Né? Mas é praticamente, não é ipsis, porque tem mais algumas coisinhas a menos aqui, mas é muito parecido com o item anterior. Não abordou o aspecto do impacto da previsão da lei seca para a redução dos acidentes de trânsito, nem citou possíveis causas. Mencionou o impacto, mas não desenvolveu, nem citou possíveis causas. Mencionou o impacto, citou possíveis causas, mas desenvolveu de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo. Explicou inconsistentemente o impacto, articulando-os com os temas e os demais aspectos e citou possíveis causas. Eu sempre gosto de chamar a atenção, veja que tem aqui um demais aspectos, que é exatamente isso que eu estou falando. O examinador estava esperando que você, de fato, tivesse essa percepção que vem da sua capacidade cognitiva de ler e entender e compreender um texto, e gráficos também. Só para vocês terem uma ideia, este também é o calcanhar de Aquiles de grande parte, ou da maioria dos candidatos do Enem, que eles acabam ignorando o texto motivador. No Enem você não pode fazer isso, está bem claro, mas aqui nesse modelo Sebrasp é uma mudança radical, porque o Sebrasp voltou aqui na prova da PRF a entender que os textos motivadores têm um papel de delimitar a discussão. Muito bem, então vamos lá, vamos adiante um pouquinho aqui. No quesito 2.3, não mencionou ações para redução dos acidentes de trânsito. Eu acho esse o mais fácil, porque ele tem uma natureza conclusiva. Então você dificilmente se perdeu aqui, né? Mencionou ações, mas não as desenvolveu ações para redução dos acidentes de trânsito e apresentou exemplo, mas desenvolveu de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo e desenvolveu ações para a redução dos acidentes de trânsito, articulando-as com o tema e os demais aspectos e apresentou exemplo. Acho que está muito claro o padrão de resposta, não tem que achar, não, pô, o cara pegou pesado, não. A gente tem que parar com essa história que a gente está vendo por aí, desde que a gente colocou a redação em vestibular, em concurso, a gente sempre teve uma preocupação
de que as pessoas não pudessem pegar uma redação e trazer pronta de casa e simplesmente colocar na prova, ou que as pessoas conseguissem, pura e simplesmente os candidatos conseguissem, decorando, prevendo o tema, chegar lá e fazer a redação. Não é esse o objetivo. O objetivo da redação em concurso, em vestibular, é testar, de um lado, a sua capacidade de leitura, se você está entendendo o contexto, e de outro, a sua capacidade de expressão escrita. E nesta prova da PRF, o Sebrasp colocou em prática, à risca, esse princípio. Muito bem. Quais são os cuidados que vocês devem ter agora para essa prova, agora no domingo, da Polícia Federal? Então está aqui. Verifique o comando da prova e veja se este manda considerar os textos motivadores. Então acho que isso aí é a grande lição da prova da PRF. Se mandar considerar os textos motivadores, vamos ter que ficar mais atentos, para não marcar a bobeira de não perceber a dimensão. Caso os textos motivadores devam ser considerados como delimitadores, verifique se há elementos controversos ou contrastantes em cada um deles, como ocorreu na PRF. Exatamente. Leia, veja os gráficos, veja se tem alguma coisa aqui, te aponta para, olha, você está olhando, não olhe só a superfície não, veja a complexidade do problema. Muito bem. Um golinho de água aqui, sempre é bom. Transforme os temas, os tópicos em perguntas. Caso os textos sejam considerados delimitadores do tema, leve esse fator em consideração na elaboração do texto. Se o comando considerar os textos como apenas motivadores, faça o texto como resposta às perguntas que brotam do tema e dos tópicos, e aí você não vai ter muita preocupação com essa delimitação dos textos motivadores em relação ao tema. Muito bem, então vamos lá. Lembre-se, a prova discursiva é um exercício de escrita a partir de um exercício de leitura. Fundamental isso, né? Quem manda na sua prova é o examinador. Ele não fez aquela prova, essa prova ao acaso. Ele sentou, ele pesquisou, elaborou, por exemplo, aquele gráfico lá do IPEA, de um estudo do IPEA. Pera aí, não é pouca coisa, né? Então isso é muito importante. E segundo, cuide do conteúdo, mas cuide da gramática. Tenho visto muito cara bom por aí, muita gente preparada, faz a redação que do ponto de vista do conteúdo está maravilhosa, mas aí quando chega lá na gramática vai perdendo até um ponto em cada linha, né? Um erro em cada linha. Isso é muito perigoso. Então o que a gente quer para você com essas explicações é que você tenha muito sucesso, muita sabedoria. Se puder, já dá uma olhada aí, se inscreva no canal, coloque um like. E mais, visita a nossa página, redaçãoaplicada.com.br, sobretudo, assista aos depoimentos dos nossos alunos. Eu acho que isso vai ajudar muito você a entender melhor esse processo de construção textual. Nós estamos há 24 anos no mercado, ensinando diferentes gerações a redigir, tenho afiliado para tudo quanto é canto, sem modelo pronto, sem decoreba e sem tentar ficar prevendo o tema. Você tem que aumentar a sua intertextualidade, claro, tem que ler bastante, tem que desenvolver o espírito crítico. Porém, essa história de ficar prevendo o tema, de trazer frase pronta, parágrafo pronto, não é uma estratégia mais adequada para quem quer, de fato, passar e se classificar. Espero que você tenha sucesso. Quero ver cada um de vocês aprovado na PF, na PRF ou ainda na Polícia Civil Distrital. Grande abraço, muito obrigado. Esquece de se inscrever no canal, não. Coloca um like para mim. Tchau, tchau.